Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, daqui vos fala apóstolo Josadac, especialista em paternidade espiritual, mentor da Escola Profética Êxodo, e eu estou aqui nesse segundo vídeo para dar continuidade a um dos assuntos assim pertinente que eu tenho vindo a falar nas minhas redes sociais sobre o guia profético para 2021. Acredito eu que muitas das pessoas, eles entram num ano, e continuo repetindo, eles entram num ano sem a perspectiva de como será esse ano. Por quê? Porque eles não têm um mapa de ação, eles não têm uma planilha pelo qual eles possam se conduzir. É como se fosse mais um dia, mais um momento, mais uma vez. O ano entrou e vamos viver. E não é desse jeito. Porque se nós não vivermos baseado em um guia, se nós não vivemos baseado ou estruturado em um plano de ação, nós vamos viver como qualquer um ser humano às vezes acaba vivendo. Essa vida dissoluta, essa vida sem uma visão, essa vida sem uma instrução, essa vida sem uma orientação. Então, por meio desses vídeos que eu estou postando no meu canal, eu poderia estar muito bem fazendo até as transmissões ao vivo, mas não estamos tendo possibilidade. Então, por meio desse vídeo, receba a palavra de Deus, receba a instrução da parte de Deus. E por meio desses vídeos, consuma o máximo que você puder, extraia o máximo dessas orientações, dessas instruções, porque a Bíblia diz assim, o povo perde, o povo se desvia porque lhes falta o conhecimento, o povo perece porque lhes falta o conhecimento. E desde o momento em que, como profeta, como servos de Deus, somos comunicados verdades do mundo de Deus, do reino de Deus, para compartilhar com você, eu vejo a tamanha ignorância das pessoas que se dizem servir Deus, que amam Deus, mas não dão a mínima por aquilo que Deus fala na boca dos seus santos profetas, por aquilo que Deus fala na sua própria palavra. Eu não entendo que tipo de cristão somos nós, que enaltecemos mais o mundanismo, glorificamos mais essa vida podre, suja dessa vida e deixamos para trás aquilo que realmente importa saber. O que mais me importa saber não é o quanto o governo muda, em que um presidente novo entra, uma sociedade, a economia se transforma. Não. O mais importante na minha vida é entender, é perceber que realmente o que mais me importa é saber o que Deus está pensando a meu respeito, a respeito dessa sociedade, a respeito da igreja. O que mais me importa é saber o que Deus está falando mediante a tudo que nós estamos vendo, das realidades que nós estamos enfrentando. Então, por meio desse guia profético, eu acredito que Deus está dando instrução, orientação, está dando um caminho, está dando um norte, porque não basta ter um carro e pisar no acelerador e sair andando, não, você tem que saber aonde que você está indo. O fato de estar na estrada não significa que você está sabendo onde você está indo. Então é preciso saber onde que estamos indo, esse carro aonde que vai dar num precipício, vai dar numa bifurcação, essa estrada vai dar para onde? Então a gente tem que ter consciência de que a vida sem instrução, a vida sem um plano de ação, a vida sem um guia, a igreja principalmente sem um guia profético, ela perde a sua força, ela perde a sua evidência, ela perde a graça pelo qual ela foi gerada para ser. Então, por meio desse guia, receba as instruções da parte de Deus. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo número 24, versículo número 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Perceba que ele não está dizendo assim, o evangelho religioso, o evangelho da consciência das pessoas, o evangelho da percepção dos homens, não. Ele está dizendo assim, o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, eu não entendo que tipo de evangelho as pessoas estão tentando pregar. E por muitas das vezes a gente para ouvir determinados líderes, pastores, pregadores. A pergunta é, que tipo de evangelho é esse que estão tentando pregar por aí? A Bíblia está dizendo que o evangelho do reino não é o evangelho da sua doutrina, a doutrina da sua cabeça, não é o evangelho que você acha, que você pensa, não é o evangelho que você achou por bem pregar, não. O evangelho do reino
É o evangelho do reino. A Bíblia diz: o evangelho do reino será pregado, será pregado. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha para todas as nações, então virá o fim. Onde que está o fim? O fim só está depois que o evangelho ser pregado, o evangelho ser colocado no coração, na alma, no espírito das pessoas. Onde que está o fim? O fim só está desde o momento em que a igreja cumpriu o seu papel de pregar o evangelho do reino. Então, nesse segundo vídeo do guia profético, receba essa instrução. No primeiro vídeo falei, do plano de ação, de como é que Deus vai começar a se mover. Nesse segundo vídeo eu estou falando sobre o que a igreja, ou qual será o posicionamento da igreja. A igreja está tendo a oportunidade de se posicionar como nunca se posicionou antes. E ela está se posicionando com a sua voz da verdade, que é a palavra. E a Bíblia está nos instruindo no capítulo número 24, versículo número 14 do livro de Mateus, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então, qual é a instrução nesse segundo vídeo? A instrução é essa: o evangelho será pregado em todo o mundo. E quem vai pregar esse evangelho? Esta é a época, esta é a era em que a igreja tem que mostrar o seu posicionamento profético e usar as suas ferramentas, usar as suas habilidades para poder impactar o mundo. Você pode me perguntar: e aí, apóstolo, será que todo mundo vai conseguir girar o mundo pregando? Não! O que está aqui a Bíblia dizer é o seguinte: como é que esse evangelho será pregado? Você percebe que pela tecnologia que existe hoje e pela forma como ela tem se desenvolvido nos últimos 20 anos para cá, você percebe que o evangelho tem sido pregado de uma forma extraordinária por meio das plataformas. Então você percebe que a igreja que negligencia essa posição da tecnologia é uma igreja que está se acovardar. Eu vou falar especificamente por denominação. Por que muitas denominações não crescem? Por que muitas denominações elas não acabam de ter o verdadeiro impacto na sociedade? É porque elas são negligentes com relação ao lado positivo da tecnologia, independente de ser uma ferramenta em que o filho da iniquidade vai usar, o mundo vai usar para a perversidade, ou então o diabo na pessoa do filho da iniquidade vai usar para a perversidade. Esse é o tempo, essa é a era, essa é a época em que a igreja deve usar a ferramenta chamada internet, redes sociais, para proclamar, para pregar, para direcionar as pessoas. Então eu sou de opinião que a igreja ou a denominação que negligencia a tecnologia, ela está se acovardando, porque não tem como. Imagine que, vamos dizer assim, vamos levantar um grupo de missionários para girar o mundo. Não vamos conseguir. Vamos levantar centenas e dezenas de pessoas para pregar ao redor do mundo. Não vamos conseguir. Mas por meio da tecnologia, por meio da internet, a igreja e como denominação, se nos posicionarmos, e essa é a era, esse é o tempo, esse é o momento em que a igreja deve exercer o seu papel de influência por meio das redes sociais. Por isso eu sou de opinião: crie uma plataforma da tua igreja, crie uma rede social para a tua igreja, porque o evangelho do reino tem que ser pregado, não é o evangelho da religião, é o evangelho do reino. E o reino, ele é multifuncional, o reino é multicultural. Por que nós estamos sempre para trás por meio da tecnologia? Porque nós achamos o seguinte, nós botamos na nossa cabeça: não precisamos disso. Mas você entendeu que hoje, por meio de uma pandemia, e descobriu-se que por meio da internet conseguimos influenciar 80% do público que nós não conseguimos influenciar.
quando nós estávamos dentro da igreja. Eu não estou dizendo que nós não vamos cultuar, eu não estou dizendo que nós não vamos voltar a nos reunir. Eu estou dizendo que quando a igreja entender que esse é o tempo do posicionamento profético por meio das instrumentalidades que Deus tem permitido que a igreja entenda, abra os olhos, pare de negligenciar a internet, porque se alguém usa a internet para maldade, a igreja poderia estar a usar esse instrumento, essa ferramenta, a igreja poderia estar usando essas redes sociais para pregar o evangelho do reino. Então nesse segundo vídeo a instrução é essa, e esse evangelho será pregado, apregoado, colocado no coração das pessoas, colocado no espírito das pessoas, por meio de quê? Por meio da internet. Eu sei que por meio da internet tem muitos falsos profetas, tem muitas falsas profecias, tem muita coisa rolando por ali, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito da verdade, ele testifica o que é a verdade. Por isso que eu disse em outros vídeos, você tem direito e tem a liberdade de você perguntar a Deus, será que isso que o apóstolo fulano está falando é a verdade? E eu estou me baseando aqui. Isso aqui, esse é o meu guia, esse é o meu mapa de ação. Eu não estou falando qualquer coisa, eu estou me baseando no que Deus nos revelou e Deus colocou em nosso coração, nos confirmando que é isso. Então o evangelho só será de grande alcance se a igreja posicionar-se nesse tempo em que ela está tendo a oportunidade de usar as ferramentas das redes sociais para influenciar, para alcançar e para atingir o resultado necessário. Esse é o tempo em que a igreja deve posicionar-se profeticamente para evangelizar o mundo. Por isso que esse é o ano e começa a temporada do maior movimento de evangelização do mundo, antes que venha ao fim. Antes que suceda ao fim, a igreja vai e está sendo levada para viver o maior movimento de evangelização. Então, nesse segundo vídeo, receba essa palavra. A igreja precisa pregar o evangelho do reino usando as redes sociais, usando a tecnologia que favorece o alcance e a abrangência de mais pessoas. Por enquanto, num culto presencial tem 20, 30 pessoas, num culto online pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Por que isso não acontece na rede da tua igreja? Por que isso não acontece nas tuas redes sociais? É simples. Primeiro, falta constância. Você tem que ser constante. Tem que haver constância no trabalho. As pessoas acham, não, nós vamos abrir um culto online e 1.000, 2.000 pessoas já vão estar nos assistindo. Tem que haver constância. Tem que haver quê? Tem que haver constância. Tem que haver persistência. E nós temos que entender que nada vai acontecer do nada. Ninguém vai parar para ouvir um culto online se não tiver realmente Deus no negócio. Então, por isso que, para além de usarmos essas ferramentas, precisamos, por detrás de tudo isso, banhar pela oração, banhar pela unção do Espírito, estarmos nos envolvendo com o reino de Deus, para que a nossa mensagem, ao ser pregada, ao ser liberada, as pessoas, ela seja de alcance no coração dessas pessoas. Deus te abençoe, fique na paz, se inscreva no nosso canal, nos dando essa força, nos tornando relevante nessa plataforma, e eu acredito que muito mais vídeos nós estamos fazendo e muito mais conteúdo nós estamos fazendo para abençoar a tua vida. Deus abençoe você pelo prazer e o privilégio de estar aqui no nosso canal, revelando a mente de Deus. Fique na paz.